Uma boa noite aos irmãos espíritas de Santiago. Eu sou Janete de Azambuja Correia, falo de Porto Alegre. Nós hoje nos encontraríamos presencialmente conforme estava pré-agendado. Porém, em decorrência da pandemia do Covid, não será possível. Utilizamos então deste recurso à distância, este recurso tecnológico para nos comunicarmos e vamos trocar então de forma online algumas ideias. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos unam em pensamentos, fortalecendo os nossos ideais, nos fortalecendo para a difusão da amada doutrina espírita, nos conectando em pensamentos, em sentimentos, para que busquemos todos o rumo da luz, da alegria, da boa vontade e do trabalho no bem. Que Jesus esteja conosco durante estes minutos em que estaremos conectados. O tema da palestra, meus irmãos, seria esta obra, As Algemas Emocionais da Alma, que me foi ditada pelo benfeitor Kalf Kiran. O que Kalf nos fala nesta obra acerca das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Kalf nos diz, em primeiro lugar, que nós somos espíritos milenares e, como tal, nós já encarnamos e desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. Em todas as nossas existências, meus irmãos, neste mundo, em outros mundos habitados, quem sabe, em todas essas existências, nós erramos e acertamos. Nós tivemos muitos méritos, com certeza, devido ao nosso nível atual de desenvolvimento intelectual e emocional, nós já aprendemos muito. Mas também tivemos muitos erros. Cometemos muitos equívocos, muitos desajustes que nós deixamos para trás, ou seja, equívocos que nós não corrigimos, imperfeições que nós ainda não lapidamos. Todos esses erros, nos diz o benfeitor, estão latentes nas cavernas do nosso subconsciente. O nosso perispírito faz com que isso seja possível, com que esteja arquivado dentro de nós tudo aquilo que nós já vivenciamos. Nessa bagagem espiritual que nós carregamos por diversas existências, existem algumas ervas daninhas, alguns erros que nós não ajustamos, algumas imperfeições que nós ainda estamos lutando para vencer. E nem sempre nós conseguimos vencer ainda nesta existência, porque nós fugimos da dor. Se nem sempre, meus irmãos, nós conseguimos enfrentar os problemas desta vida, que dirá todos aqueles que nós deixamos mal resolvidos nas inúmeras existências que nós já vivenciamos. A carga seria muito pesada se nós tivéssemos que recordar tudo ao mesmo tempo e trabalhar e resolver e melhorar. É por isso que Deus, em sua infinita bondade, nos permite trabalhar tudo por etapas, de acordo com aquilo que nós já aprendemos, de acordo com os méritos que nós já desenvolvemos. Mas existem situações que nos fazem recordar, mesmo que sutilmente, mesmo que apenas intuitivamente, algo que nós vivenciamos no passado e que ainda não resolvemos. É o que se chama de gatilho emocional. O que é o gatilho emocional? É uma situação normal, é uma situação do cotidiano para a maioria das pessoas. Mas que para nós, naquele momento em que nós sentimos algo diferente, em que nós passamos por uma situação, nos faz
enfraquecer diante de uma decisão. Nos faz relembrar, mesmo que por cima, por uma lembrança distante, algo que nós vivemos em outra existência e que nos machucou. Pode ser o estar num novo trabalho, numa cidade desconhecida, pode ser o reencontrar um irmão aparentemente pela primeira vez nesta existência, pode ser o vivenciar algo semelhante ao que já vivenciamos em outras vidas, mas naquele momento em que nós vivenciamos esta situação, vem aquela sensação de que já passamos por aquilo, e vem aquela sensação desagradável, aquela lembrança incômoda, aquele sentimento que mexe conosco, aquela emoção que nos perturba, aquele medo diante de um acontecimento que nós não sabemos identificar de onde vem. Até mesmo uma situação de pânico, uma vontade de sair correndo de um lugar, uma vontade de não enfrentar determinada situação, porque nos parece que as nossas pernas vão amolecer, tonteamos, a nossa visão às vezes foge. É uma sensação de pavor, de incômodo profundo que ressurge, porque nos liga no dia de hoje a uma memória muito distante, que nós não conseguimos materializar agora, que nós não conseguimos delinear o que é, mas que nos incomoda, que nos perturba. Por quê? Porque é algo que nós não resolvemos no nosso passado. É algo que nós deixamos para depois. Podemos comparar, meus irmãos, essas lembranças com algumas dores profundas que nós vivenciamos, ainda nesta existência, e que não gostamos de lembrar, que nos machuca, que nos faz chorar, que nos entristece, que nos agita, que nos dá uma sudorese. Ou seja, é algo desagradável para o nosso espírito. Por que é, então, que nós temos agora, nesta vida, essas lembranças de existências passadas? Será que é um castigo? Nós estudamos tanto que Deus não castiga, que o Pai não nos pune. Então, meus irmãos, se retorna essa memória de alguma forma, é porque agora nós estamos preparados para enfrentar o problema. É porque agora nós temos plenas condições de resolver aquela questão. É porque no nosso projeto reencarnatório, nós nos predispusemos a, nesta fase desta vida, resolver o que ficou para trás. Ou seja, nós temos plena capacidade de enfrentar aquela perturbação do passado que se apresenta para nós agora. O que é que nós fazemos? Nem sempre nós enfrentamos, meus irmãos. Muitas vezes nós fugimos, e Calf nos diz que nós vamos ferozes no caminho da vida, algemando a nossa alma, aumentando as nossas feridas, perdendo a calma, nos apavorando. Então, ao invés de nós enfrentarmos as situações, quando elas se apresentam, nós deixamos novamente para depois. Nós fugimos. E existem, meus irmãos, alguns caminhos de fuga que são comuns a muitos grupos de pessoas. Um deles é o caminho da fuga pela aparência. Calf nos traz uma frase que nos diz assim: a alma vazia forja um vaso de porcelana. Por que um vaso de porcelana? Porque um vaso de porcelana é algo que nos parece rico, desejado, reluzente, com brilho, colorido muitas vezes, bem decorado, com flores. Mas por dentro, meus irmãos, esse vaso é oco. E é também muito frágil. Ele quebra
de maneira muito fácil. Então, todas as vezes que nós fugimos pela aparência, nós nos enganamos. Nós nos machucamos ainda mais. E não falamos aqui da aparência física, falamos do geral, falamos dos títulos, de tudo aquilo que nós buscamos para nos dar destaque perante os nossos irmãos. Tudo aquilo que tenta mostrar para o mundo o que nós não somos. E nos dias de hoje, nas nossas redes sociais, é tão fácil mostrar uma aparência de felicidade que nós ainda não alcançamos. Se enganar no caminho da aparência física, se enganar pelo destaque social, se enganar por uma pseudo-sabedoria, por tudo aquilo que nós ainda não alcançamos. Por tudo aquilo, meus irmãos, que se aparta da nossa verdadeira essência. Porque nós somos espíritos. Nós somos essência espiritual. Então, tudo que é material, tudo que é deste mundo, passará. Mas nós fugimos e continuamos fugindo porque somos egoístas. E Calvin nos diz que a grande raiz de todos os nossos problemas, de todas as nossas algemas emocionais é o egoísmo. O que é o egoísmo? É colocar-se no centro do mundo. É sentir-se mais importante do que todos. É sentir que o meu problema, é me iludir, na verdade, que o meu problema é mais grave ou mais urgente do que o problema do meu irmão. É pensar que a minha necessidade deve ser atendida primeiro. Tudo que se relaciona a mim é colocado em primeiro lugar. Todos nós temos as nossas cotas de sofrimento e de alegria. O problema mais grave é aquele que nós vivenciamos, porque é o que nós sentimos. Mas é preciso se colocar no lugar do próximo. Todos nós sentimos dor, somos de carne e osso. Todos nós sofremos emocionalmente. Todos nós sentimos fome. Todos nós estamos sujeitos à doença e a todas as intempéries deste mundo. Porque se não passamos por uma determinada situação nesta vida, certamente já passamos em outras ou passaremos em encarnações futuras. Então, os problemas de todos nós são importantes e são urgentes. E necessitam ser solucionados. Mas nós, quando nos colocamos no centro do mundo, como a pessoa mais importante, como aquele que sofre mais, numa posição de coitadismo, de vítima, de inferior, de desprovido, de abandonado pelo Pai, somos egoístas. Todos precisam do consolo, da proteção, da ajuda, na determinada medida e em determinados momentos. Mas somos tão egoístas que continuamos fugindo do enfrentamento de nós mesmos. E nessa batalha ilusória, nós entramos muitas vezes em desespero e nos apegamos aos objetos materiais. E nessa fuga, meus irmãos, nós desejamos comprar e comprar e comprar nos descalços cada vez mais. E comprando em demasia, nós nos endividamos. E quem tem dívidas não dorme sossegado, põe a cabeça ao travesseiro e fica pensando naquilo que tem que pagar. Nós estamos particularmente num momento em que sequer podemos sair às ruas para comprar. Saímos do nosso isolamento para comprar o básico. Então, depois desta fase, meus irmãos, muito vai mudar. Muitas coisas vão se modificar na nossa forma de ver o mundo, principalmente em relação a este consumismo desenfreado que faz parte dos nossos dias. Nós com certeza não precisamos de tudo aquilo que nós compramos. Os nossos armários
são abarrotados de objetos, de roupas, de utensílios, que muitas vezes uma existência seria pouco para utilizar tudo aquilo. E nós pagamos por eles. Empregamos os nossos recursos e aí falta para ajudar o próximo, porque nós somos sempre mais importantes. E abastecer os nossos armários e satisfazer os nossos anseios são sempre mais urgentes. Há crianças com fome, há idosos doentes, há fome em toda parte, há fome ao nosso redor. Muitos de nós, neste momento, estamos em isolamento, com os nossos armários abarrotados de alimentos. Mas há inúmeras famílias que não têm o pão para amanhã de manhã. Há inúmeras famílias que sequer têm um ambiente que suporte a presença de todos confortavelmente para este isolamento. Mas nós somos ingratos. Além de querer cada vez mais adquirir, ter, possuir, nós começamos a olhar para aquilo que o nosso próximo possui. E quando nós espelhamos a nossa felicidade na felicidade do próximo, na suposta felicidade do próximo, nós nos tornamos ingratos. Nos tornamos insatisfeitos permanentemente, porque sempre terá alguém que nos parecerá mais feliz. Sempre terá alguém que nos parecerá mais rico, mais sábio, mais bonito, mais jovem, mais bem-sucedido. E nós buscamos tudo isto porque nós não sabemos o que nós queremos. O que é que nos faz felizes? O que é que me faz efetivamente feliz? Tudo aquilo que me der paz de espírito, que não desafiar as leis naturais e que não prejudicar o meu próximo. Mas nós corremos na busca desta felicidade e vamos pela fuga da busca do prazer insaciável. E Calf nos alerta que quando nós nos perdemos nesta psicosfera desenfreada da busca do prazer, nós somos como uma fera solta. Nós nos igualamos a feras em que o instinto nos domina, em que o instinto nos guia. Quando nós nos perdemos na busca do prazer, na sexolatria, o caminho de volta, meus irmãos, é muito doloroso. Geralmente é muito demorado, porque mexe com todas as nossas emoções, com todas as nossas energias. E nós mergulhamos em psicosferas desconhecidas em nome de uma suposta inclusão social. Para agradar o mundo, nós tentamos mostrar que vivemos felizes por desfrutar do prazer desenfreado. É claro que há prazeres saudáveis que nós devemos buscar, como viver em paz no nosso lar. Nós estamos reclusos nos nossos lares. Nós estamos felizes? Nós temos tranquilidade no nosso lar, nós temos proteção, nós temos entendimento com os seres que habitam este mesmo recinto? Meus irmãos, cada lar é construído pelos seus habitantes. Mas quando nós trocamos o nosso lar, a paz do nosso lar, pelo prazer do mundo, pelo prazer enganador, nós nos perdemos. E entramos numa caminhada de ódio, porque nada nos satisfaz. E começamos a odiar o mundo, a odiar aqueles que estão ao nosso lado. E Calf nos diz que o ódio nos desvenda os olhos do mundo, demonstrando a nossa inferioridade espiritual. Ou seja, quem odeia é espiritualmente inferior ainda.
e terá que se melhorar. E terá que se melhorar, meus irmãos, aprendendo a perdoar. O perdão. Nós falamos tanto sobre o perdão, desde que não seja conosco. Desde que não tenhamos que perdoar o nosso ofensor. Mas precisamos perdoar. Calvin nos traz uma frase muito bonita que ele nos diz que o perdão é como uma brisa que nos separa por uma parede de cristal das tempestades. Ou seja, por meio dessa parede, eu consigo ver todas as dificuldades do meu irmão e ele consegue ver todas as minhas dificuldades, as minhas imperfeições. Mas nada disso nos atinge. Nós nos respeitamos em nossa individualidade. E ainda, meus irmãos, por meio dessa parede, mesmo que o meu irmão não esteja na mesma vibração positiva que eu estou, nenhuma gota do seu ódio, do seu rancor, consegue me atingir, se eu perdoo. Ou seja, quando eu perdoo, a revolta do outro não me atinge. A ofensa não me atinge, não me abala, porque eu sei que naquele momento o meu irmão representa um ser imperfeito que está a caminho da evolução e que em algum momento vai despertar para a necessidade do entendimento entre todos os seres. E quando isso acontecer, nós começaremos a formar comunidades fraternas, porque na verdade somos todos irmãos e todos queremos a felicidade. Calvin nos diz que não há regras para a felicidade, que ela é um estado emocional, ou seja, o que me faz feliz pode não agradar a um de vocês, mas como disse antes, ser feliz é estar com a consciência tranquila, é ter paz interiormente, e para isso é preciso respeitar o nosso próximo. É preciso que nos tornemos luz. Aliás, meus irmãos, onde não houver luz, sejamos uma. Acendamos uma luz. Porque tudo no universo é luz. Repito, tudo no universo é luz. Porque Deus é luz. Porque Deus é paz. Porque Deus é amor. E tudo no universo foi criado por Deus. Então nós somos luz. Dentro de nós habita essa semente de luz, de claridade, de harmonia, de felicidade, de amor. É preciso que cultivemos essa sementinha, que busquemos dentro de nós essa claridade celeste, essa herança que o Pai nos deixou. Silenciemos um pouco, meditemos um pouco mais. Calvin nos alerta ainda que a Terra está rodeada de barulho e ao mesmo tempo emudecida. Porque muito se fala da dor, muito se fala da discórdia, muito se fala da tristeza, muito se fala da violência, da tragédia. Pouco se fala do amor. Pouco se fala das coisas boas, as boas notícias. Pouco se fala do Cristo. Pouco se fala de Deus. Nós entramos nas redes sociais, nos noticiários, e vem tragédia, e vem dor, e vem notícia que nos abala. Quantas notícias boas não são divulgadas? Quantas alternativas nós temos de crescimento íntimo pelo conhecimento do Evangelho? E quantos de nós têm a coragem de divulgar o Evangelho de Jesus? Então, há muito barulho desnecessário. E nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, silenciamos. Há uma passagem
na vida do nosso amigo Eurípides Barçanufo, que eu gosto muito de contar. Logo que ele começou a desenvolver a sua mediunidade, ele teve um desprendimento. E Eurípides sobe, sente a sua alma subindo para um lugar desconhecido da espiritualidade. E ao chegar nesse lugar de uma natureza muito bela, ele percebe alguém que o observa. No início ele não se atreve a erguer os olhos, mas aos poucos ele olha e então se emociona. É Jesus. Mas Jesus chorava. Então Eurípides, com a sua humildade peculiar, se aproxima um pouquinho mais e, condoído com as lágrimas do Cristo, se atreve a perguntar: Mestre, por que choras? Choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho? E Jesus responde: não, meu filho, choro pelos que conhecem o meu evangelho, mas não o divulgam. E a partir daquele momento, Eurípides volta ao plano físico e começa o seu trabalho incessante em prol da humanidade. Nós seguimos a nossa narrativa do nosso amigo Calf. Calf nos diz, nos alerta, que há muitos doutores da vida alheia que nada sabem do seu próprio eu. É muito fácil apontar o defeito do próximo. É muito fácil encontrar a solução para a dificuldade do nosso irmão. Mas o que é que nós estamos fazendo com as nossas mazelas? Com as nossas feridas emocionais, com as nossas dificuldades interiores? Nós já nos melhoramos? Nós estamos lutando para nos melhorar ou estamos apenas ocupando o nosso tempo em julgar a vida alheia? Olhemos para dentro de nós. Silenciemos em relação ao nosso próximo. O silêncio também é caridade, nos diz Calf. Quando aquilo que nós tivermos para falar puder machucar, puder ofender. A caridade do silêncio. O silêncio imprescindível diante das dificuldades alheias. Há julgadores em excesso. Sejamos aquele que apacenta as almas, aquele que aquece com o olhar, aquele que recebe no momento da dor, aquele que abraça com sinceridade, aquele que tem uma palavra de carinho, aquele que tem um sorriso sincero, aquele que ampara, aquele que faz sem alardar o que está fazendo. Todos nós somos caminhantes de milhares de eras. Já reencarnamos, como disse, inúmeras vezes. Se nós silenciarmos interiormente, poderemos ouvir as nossas vozes interiores. Sabem o que são essas vozes, meus irmãos? Em cada existência, nós aprendemos inúmeras coisas. Nós vivenciamos inúmeras situações. Tivemos muitas profissões, muitas famílias biológicas, muitos círculos de amizade. Moramos em muitas cidades, em muitos países. Tudo isso é conhecimento. E tudo isso está armazenado dentro de nós. Então, quando nós tivermos uma dificuldade e não nos acharmos aptos a resolvê-la, silenciemos. Meditemos. Nos elevemos em prece, pedindo a Deus uma solução. Muitas vezes, esta solução vem do aprendizado que está gravado no nosso subconsciente. Vem de algo que nós já vivenciamos em outras existências. Ou seja, é a intuição do que nós mesmos já sabemos. Mas para ouvir a nossa voz interior é imprescindível
silenciar, aproveitar as nossas dificuldades para crescer, para aprender um pouco mais. Tudo neste planeta, meus irmãos, é efêmero. Nós não sabemos a hora do retorno. Pode ser hoje, pode ser amanhã, e geralmente os espíritas não gostam de falar no desencarne. Nós nunca estamos preparados, não é assim? Nós nunca queremos ir, mas pode ser a qualquer momento. E se fosse hoje? O que é que nós estaríamos levando de bom para a espiritualidade? O que é que nós já semeamos? O que é que nós já vencemos? Com quem é que nós estamos nos conectando? Pois bem, além das nossas vozes interiores, Calf nos alerta que no nosso pensamento habitam as vozes de todos aqueles que se encontram no mesmo nível espiritual. Ou seja, se eu emito um pensamento positivo, eu me conecto instantaneamente com todos os espíritos encarnados e desencarnados deste globo que vibram no bem. Mas se eu emito pensamentos negativos, eu também me conecto com aqueles espíritos que vibram no mal, que vibram negativamente. E nós estamos vivenciando uma experiência corporal. Então, tudo aquilo que nós sentimos reflete no nosso corpo físico. É por isso que muitas vezes surgem aquelas doenças para as quais nós não encontramos a cura. Ou se existe a cura, ela não se aplica para nós, porque é o nosso espírito que está adoecido. Cuidemos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. A emoção, meus irmãos, é aquela sensação ligeira que passa dentro do nosso peito, aquela sensação momentânea. Mas se essa emoção perdura, ela se transforma em sentimento. E o sentimento lateja dentro de nós dia após dia. Ele nos tira o sono. E ele acaba sendo mostrado ao mundo nas nossas atitudes. Nós não conseguimos esconder aquilo que nós sentimos. É tempo, então, de mudarmos as nossas emoções, de mudarmos as nossas atitudes, de vivermos melhor, de comungarmos de um novo mundo. E Calf nos diz também que felizmente despontam na terra inúmeros brotos do amor. As nossas crianças, os nossos jovens, espíritos muitas vezes preparados em órbitas superiores, em planos mais elevados, que aqui estão reencarnando para nos trazerem novos paradigmas, novas formas de convivência, para lapidar os nossos sentimentos, para que nós nos aceitemos uns aos outros como nós somos. É por isso que eles nos apresentam formas diferentes de se relacionar, formas diferentes de viver a sua existência, opções profissionais que nem sempre nos agradam, mas são espíritos que vêm justamente para acelerar o processo de regeneração da Terra. Todavia, meus irmãos, esses espíritos precisam ser educados, por mais evoluídos que eles sejam, porque é na infância que nós formamos os nossos bancos de compulsões, de culpa, os nossos entraves, as nossas dificuldades emocionais. É claro que não é impossível que o espírito alcance ao longo da sua existência aquilo que lhe foi negado na infância, mas é muito mais fácil quando a sementinha germina dentro de nós desde a tenra idade. Eduquemos, então, as nossas crianças norteando a razão,
alinhando a razão à emoção, na busca do equilíbrio, para que todos nós possamos aprender a simples lição de fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fizessem para nós, para varrer esse egoísmo que paira sobre a terra. Eduquemos sem culpar, porque a culpa é destrutiva. Eduquemos pelo carinho, pelo amor. Todas as vezes que nós erramos e apenas nos culpamos, nós nos destruímos. E infelizmente nós ainda educamos os nossos filhos pela culpa, aniquilando a capacidade de reação que os nossos pequeninos têm para se melhorar após o erro. Projetemos neles ideias redentoras, o arrependimento eficaz. Ou seja, se eu errei, eu me arrependo e prossigo. Como Cristo disse à mulher adulta: vá e não peques mais, vai e faz diferente, vai e recomeça, vai e te modifica a partir de agora. Mas quando nós não educamos os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, eles são educados pelas ilusões da terra. E a ilusão, meus irmãos, nos alerta Calf, ela invade os corações na forma de verdade, disfarçada de luz. A ilusão do álcool, da drogadição, do suicídio, da automutilação, da prostituição, entre tantas outras coisas, a sexolatria, tantas ilusões que se apresentam aos nossos jovens e que eles não têm força para enfrentar quando não receberam no berço a educação amorosa dos genitores, dos responsáveis, a educação equilibrada, o afeto, quando não lhes foi apresentado o Evangelho do Cristo. É preciso que apresentemos aos nossos jovens o Evangelho do Cristo. Corremos o risco de que eles se tornem os eremitas da atualidade, isolados no meio das multidões, muitas vezes trancafiados nas suas cavernas chamadas quartos, isolados do mundo, com dificuldade para se relacionarem até mesmo com jovens da mesma idade. Porque não receberam afeto, porque não receberam a instrução evangélica, porque não têm força para caminhar, porque estão perdidos no seu rumo, porque não sabem aonde ir, porque não sabem a que vieram, porque não sabem o que buscar. Mostremos a eles o caminho do bem, o caminho do entendimento, e perdoemos os nossos filhos pelas suas faltas. Não abandonemos os nossos pequeninos. Há sempre um recomeço. Amor de pai, de mãe, de vô, de vó, de tio, de quem é responsável por cuidar, é curativo. Sempre cura. O perdão cura qualquer alma. E falando no perdão, novamente, Calf nos faz um alerta. Ele nos diz que espíritos superiores não se ressentem. Eu pergunto aos irmãos, alguém que está me assistindo não se ressente mais? Em nenhum momento, com nenhum irmão? Eu sempre costumo dizer que não se preocupem neste ponto da palestra, porque ninguém ergue a mão e eu também não me atrevo a erguer. Porque nós ainda nos ressentimos com o nosso próximo, ainda guardamos rancor. Então, meus irmãos, se espíritos superiores não se ressentem, em que nível evolutivo nós nos encontramos? Meditemos a respeito desta máxima. Em que nível nós nos encontramos? Respeitemos os nossos filhos, respeitemos o nosso próximo. A diversidade
pulveriza o crescimento da Terra, pulveriza ideias construtivas. Aceitemos a forma de ser de cada um. A Terra precisa de produção material, científica, intelectual, mas sobretudo emocional. Temos que produzir emoções positivas para melhorar o nosso mundo, para limpar definitivamente a nossa psicosfera, porque quando isto acontecer, nenhum sofrimento será capaz de chegar até nós. Quando toda a nossa psicosfera estiver limpa pela produção unânime de pensamentos positivos, de emoções profícuas, de bons sentimentos, nenhuma dor será capaz de nos atingir. Cuidemos, então, do nosso mundo. E como então, meus irmãos, nos descalfe descrer na essência do Espírito, se nós renascemos para o verdadeiro mundo a cada noite e para a terra a cada amanhecer? Vejam bem, nós renascemos para a espiritualidade a cada noite, no nosso sono. E se nós orarmos, se nós tivermos um sono tranquilo, se nós estivermos com as nossas emoções equilibradas, nós viajaremos pela espiritualidade durante o nosso sono e iremos ao encontro de irmãos que nos proporcionarão atividades espirituais construtivas durante esse período. E no dia seguinte, ao amanhecer, acordaremos com aquela sensação de missão cumprida e de força e de energia para cumprir as nossas tarefas materiais do dia a dia. É preciso, então, desenvolver a nossa fé para termos acesso ao maior aprendizado. Quando nós tivermos plena fé, nós cresceremos mais rapidamente. E ter fé, meus irmãos, é aceitar a nossa descendência de Deus. É aceitar a paternidade celestial que está escrita no livro das nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de um Pai bondoso e caridoso. Aceitemos. Nós estamos exilados temporariamente num corpo físico, mas esse exílio pode nos dar frutos maravilhosos. Depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. Nos liguemos com as teias de pensamentos positivos. Tudo ao nosso redor é energia e somos nós que colaboramos para essas teias energéticas que nos envolvem. Mas nos lembremos, se existirem muitas teias negativas produzidas pelas nossas emoções destruidoras, pelos nossos sentimentos negativos, lembremos que um só gesto positivo, um só sentimento positivo é capaz de extinguir inúmeras teias deletérias ao nosso redor. A caridade nos descalfe substitui as teias perniciosas por elos vaporosos de amor e de fraternidade. Ou seja, um único gesto de amor é capaz por si só de extinguir inúmeros filamentos energéticos deletérios no nosso mundo. Vibremos no bem, vibremos positivamente, confiemos no Pai. Jesus continua ao nosso lado. Junto com Ele, o Espírito de verdade, capacitado nos descalfe em excelsas esferas. Eles permanecem no nosso orbe, nos instruindo, nos acalentando, nos trazendo a verdade, nos mostrando o caminho do bem, nos mostrando que nós merecemos ser felizes. E Calf, ao final da obra, nos deseja que o nascer do dia da alegria
esteja próximo para a humanidade, encerrando o último ato da noite de emoções sombrias. E que todas as almas sejam aliviadas pelo exemplo de sabedoria daqueles que já alcançaram as moradas celestes deste universo infinito. Nós, no momento atual, vivenciamos uma grande noite de emoções sombrias, com esta pandemia que nos assola. Mas tenhamos fé, acreditemos em Deus, acreditemos em Jesus. Pratiquemos o Evangelho, tenhamos força, tenhamos coragem e vamos vencer. Afinal, meus irmãos, nós somos eternos. Nós nunca morreremos, nós somos espíritos. Para concluir, eu vou falar para os irmãos a respeito desta capa. Ela tem aqui um rosto erguido para o alto, um sol interior e pássaros voando. Ao olhar esta capa pela primeira vez, eu imaginei as nossas emoções se libertando, os nossos pensamentos negativos se extinguindo e nós nos elevando em preces ao Criador. Após a publicação do livro pela nossa querida editora Fergus Kalf, em uma reunião mediúnica na casa espírita onde frequento, nos trouxe um esclarecimento maior acerca desta imagem. Ele nos diz que todos nós, quando reencarnamos, nos assemelhamos a bandos de pássaros que partem das mãos do Criador em direção à Terra Prometida. No início, esses pássaros voam desalinhados, uns mais rápido, outros mais devagar, uns mais à frente, outros mais atrás. Uns pousam aqui, outros acolá, uns caem, outros prosseguem, uns enfrentam as secas dos desertos, outros enfrentam os temporais, as ventanias, até que um dia todas essas almas, todos esses pássaros chegarão à Terra Prometida, onde reina tão somente a paz, onde todos já se perdoaram, onde todos se respeitam, onde reina a fraternidade incondicional, onde não é mais necessário que existam muros, cadeados, cercas, onde todos são irmãos e se amam incondicionalmente. E nesse momento, então, todos esses pássaros unidos em voo uníssono, lado a lado, na mesma altura, erguem voo e se dirigem, retornando ao Pai, em direção ao sol. O sol da felicidade, o sol da alegria, o sol da compaixão, o sol da piedade, o sol da esperança, o sol da cura, o sol da confiança, o sol da tranquilidade, o sol da sabedoria que é destinada a todas as almas. Que uma grande paz, meus queridos irmãos, esteja com cada um de vocês. Recebam nos seus lares o meu abraço caloroso, o meu carinho, a minha gratidão pelo estudo da obra nessa casa espírita abençoada. Agradeço pelo convite. Em oportunidade futura, com certeza, nos abraçaremos presencialmente. Mas por ora, sintam o meu respeito, o meu afeto e recebam as minhas preces. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai piedoso, a Jesus, nosso modelo e guia, a Maria, nossa irmã, que tanto nos socorre nas lutas deste mundo, aos nossos mentores das nossas casas espíritas, a Cepé, a Ismael, a toda esta infinita legião de trabalhadores espirituais que caminha ao nosso lado e que nos chama ao cumprimento do dever.
que possamos cumprir o nosso dever, elevando as nossas preces em favor de toda a humanidade. Que assim seja. Muito obrigada. Um grande abraço.